Olá, boa noite. Ex-presidente do PT, José Genuíno, toma posse como deputado federal em Brasília. O petista foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento no mensalão e cumprirá o mandato até que todos os recursos sejam julgados. Genuíno, que é o segundo suplente do Partido dos Trabalhadores Paulista, assume a vaga do deputado Aldo Rebelo, atual ministro dos Esportes. A situação polêmica que criou um embate entre o STF e a Câmara dos Deputados é assunto do Jornal da Cultura. Veja também outros assuntos importantes desta quinta-feira. As fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro desde a noite de ontem deixam milhares de pessoas desalojadas. O prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, decreta estado de emergência. Em São Paulo, área de escolas desocupadas por causa de contaminação por gás metano ameaça quase 500 famílias que ocupam o local. Anvisa determina novas regras para os protetores solares. Medidas entrarão em vigor no verão do ano que vem. Guerra civil na Síria já deixou 60 mil mortos em menos de 2 anos de conflito. Continua mistério sobre real estado de saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e Ricardo Senes, que é coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP. Como vários deputados federais renunciaram ao cargo porque tomaram posse como prefeitos, os suplentes foram efetivados. Entre esses está o deputado José Genuíno, do PT paulista. A posse chamou a atenção porque o ex-presidente do PT foi condenado pelo Supremo no caso do mensalão e pode ter o mandato suspenso tão logo o processo seja encerrado. Genuíno, que era o segundo suplente da coligação da qual o PT fazia parte, assumiu porque o primeiro, Vanderlei Sirac, foi para a vaga de Carlinhos Almeida, que renunciou por ter tomado posse como prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Como Sirac já exercia o mandato no lugar de Aldo Rebelo, atual ministro dos Esportes, Genuíno, segundo suplente, ficou com a vaga. Genuíno foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto no processo do mensalão. Além disso, ele deverá pagar R$ 468 mil de multa. O parlamentar foi avalista de um dos empréstimos tomados por Marcos Valério no Banco Rural e no Banco de Minas Gerais. O Supremo decidiu que os deputados condenados só perderão o mandato após o trânsito em julgado do processo, quando não houver mais recursos. A decisão afeta Genuíno e mais 3 deputados. João Paulo Cunha, do PT paulista, Valdemar da Costa Neto, do PR de São Paulo e Pedro Henri, do PP de Mato Grosso. O STF decidiu que, após o trânsito, notificará a Câmara para que ela declare os cargos vagos. Mas o atual presidente da Casa, Marcos Maia, disse que a decisão pode não ser cumprida. Em entrevista coletiva, Genuíno não opinou sobre o embate entre o STF e o presidente da Câmara. Respeito os poderes republicanos, mesmo discordando dessa ou daquela decisão, como democrata, o meu dever é respeitar as decisões dos poderes constituídos. Genuíno disse ainda que tem a consciência tranquila. Eu tenho a consciência serena dos inocentes. Espero que mais cedo ou mais tarde a verdade aparecerá. Estou cumprindo a Constituição e, particularmente, o que diz o inciso 54 do artigo 5º, que é conhecido como cláusula pétrea. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O deputado também negou ter uma relação de ódio com a imprensa. Eu não quero ter essa relação de briga, nem de guerra, nem de ódio. Eu quero ter uma relação de franqueza e de sinceridade com vocês. Vocês podem discordar de mim e eu discordar de vocês. E a posse de José Genuíno é legal do ponto de vista jurídico, já que ele e todos os outros condenados pelo mensalão ainda podem apresentar recursos à Justiça, o que adiaria a execução da sentença por um prazo mínimo de 6 meses. Para falar mais sobre o assunto, a repórter Juliana Barleta está ao vivo com o cientista político Humberto Dantas. Boa noite, Juliana.
Olá, boa noite, Márcia. O cientista político Humberto Dantas Boa noite, Márcia. O cientista político Humberto Dantas é consultor do movimento Voto Consciente. Professor, apesar de não existir nenhum impedimento jurídico para a posse do deputado José Genuíno, o senhor acredita que, do ponto de vista ético, isso seja ruim para a imagem do Poder Legislativo no Brasil? Olha, é a velha discussão entre o legal e o legítimo. Certamente, aos olhos da opinião pública, é mais uma pedra no caminho do Poder Legislativo no que diz respeito à capacidade que a sociedade tem de legitimá-lo. Nós temos outros exemplos de pessoas condenadas, inclusive por outros crimes, que não só, por exemplo, a questão do mensalão, ocupando o cargo de deputado federal ou de senador, e a gente vai precisar discutir isso, debater isso e fazer com que o cidadão entenda que, do ponto de vista legal, Genuíno está apenas cumprindo aquilo que a lei determina. Contraria a lei da ficha limpa a posse dele? Pela lógica, sim, mas a gente tem que lembrar que ele foi eleito em 2010, com mais de 90 mil votos. Ele é suplente do Partido dos Trabalhadores pelo Estado de São Paulo. A gente tem que considerar que em 2010 ficha limpa não valia, né? Se ele fosse candidato, por exemplo, em 2012, certamente ele teria desistido da candidatura, como desistiu o hoje deputado federal e, até então, candidato a prefeito de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores, João Paulo Cunha, que foi, inclusive, condenado pelo crime do mensalão. Ótimo, muito obrigada, professor, pela sua participação. Márcia, é com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. E vocês? Como é que vocês veem essa posse de José Genuíno do ponto de vista moral e ético, Ricardo? É difícil avaliar do ponto de vista moral, né? O Genuíno está defendendo uma tese de que ele é inocente, de que o que armaram lá é uma questão de finança de caixa 2, etc. Ele está sendo coerente com a orientação dele e está sendo coerente também do ponto de vista da avaliação com relação a que o próprio Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, pronunciou. Agora, se a opinião pública vai julgar isso de uma maneira moral ou ética, né? Eu acho que já está julgando. O Genuíno, eu acho que percebe isso, sabe isso. O próprio PT me parece que tomou uma decisão com relação a isso e ele está sustentando. Eu não vejo com tanto problema essa posse dele. Na verdade... Mesmo pelo fato de ele ter sido condenado ele não foi condenado ainda. Esse que é o ponto. O que eles estão dizendo é o seguinte, o processo... Cabe recurso, é isso, mas em primeira... Então, não, ele já foi condenado em primeira instância. Não sei se é em primeira instância que a gente fala, não sei se é esse o termo. Não se concluiu o julgamento, porque ainda tem espaço para apelar, para etc. Não, então, só existe um recurso, esse recurso não vai mudar a sentença, né? Mas tudo bem. Então, se existe a brecha legal para esse tipo de ação, me parece razoável. Eu acho importante ressaltar, etc. Agora, eu acho que seria mais interessante discutir no caso do sujeito ser condenado. Se ele realmente for e acabou o processo, extinguiu o processo, e aí tem a questão entre os poderes, etc. Agora, até esse momento, me parece que ele está sendo coerente. Quer dizer, não está havendo nenhum desgaste para ele, para a figura do Genuíno, do PT e também da Câmara que deu posse a ele? Bom, eu acho que o desgaste já foi enorme. Eu não tenho a menor dúvida que o desgaste é monumental. Eu acho por isso que dentro desse cenário, a posse dele não é um elemento novo. Não me parece um elemento novo dentro do que a gente já viu. Mais desgaste do que ser condenado pelo Supremo é difícil, né? Você concorda, Maristela? Na verdade, o cientista político que foi entrevistado disse de forma muito objetiva, a discussão agora não é mais se é legal ou não, porque à luz da lei ele pode tomar posse. O que a gente tem que discutir se é legítimo, se é moral, se é correto, se é certo, se é ético. E isso, evidentemente, não é. Né? Não é moral, não é ético, não é correto que ele assuma, tendo ele já sido condenado pelo Supremo. Quando ele lê a Constituição Federal é feita em geral para todos os casos e não especificamente para esse. Então, quando a Constituição diz, olha, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, está falando desde um processo que começa num juiz de primeiro grau, depois vai para o Tribunal do Estado e depois chega nas mais altas cortes em Brasília. No caso do Supremo, não há mais nenhuma corte. Então, a decisão do Supremo já é definitiva. Não cabe mais nenhuma apelação contra essa decisão. Ela não será modificada. O que cabem são dois tipos de recursos, que é um embargo de declaração, quer dizer, se em algum ponto da sentença de algum dos condenados houver obscuridade, o Supremo não foi tão claro ou foi contraditório, então eu posso pedir um esclarecimento para a Corte, para o Supremo. E nos casos nos quais não houve unanimidade. Então, se não houve unanimidade, eu também posso pedir para
para a Corte, para o Supremo rever, mas não são recursos de apelação, são recursos menores. Então, evidentemente, não deu-se ainda o trânsito em julgado, mas não haverá mudança desse cenário. Então, ele não deveria tomar posse, os próprios parlamentares, em honra à casa, ao protocolo, ao cerimonial do Legislativo, não deveriam aceitar um colega nessas condições, como nós não aceitaríamos na nossa empresa alguém que condenado está, só está dependendo agora da publicação no Diário Oficial. E um outro aspecto também relevante que eu acho que a gente tem que considerar é que eles fazem um coro, os mensaleiros todos, de que eles são inocentes. Então, o Genuíno diz mais cedo ou mais tarde. A verdade mais virá. tarde quando? Mais tarde, se não há mais nenhuma corte depois do Supremo. Então, seria bom eles encararem a realidade que o mais tarde já chegou e que eles foram condenados. Chuva forte castiga o Rio de Janeiro e mais de 3.000 pessoas estão desalojadas em diferentes regiões do estado. Amanhã, o governador Sérgio Cabral vai se reunir com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, para definir medidas emergenciais. 3 pontes foram destruídas pela enchente. Duque de Caxias é um dos municípios mais atingidos pelas chuvas da madrugada dessa quinta-feira. Em um dia, choveu mais da metade que o previsto para todo o mês de janeiro. Pessoas ficaram ilhadas. Alguns moradores deixaram as casas com água na cintura, levando os pertences nas costas. O lixo, que deixou de ser recolhido no final da gestão do prefeito Zito, foi espalhado pela enxurrada. Veículos foram arrastados. As autoridades pediram que todos os moradores abandonem as áreas de risco. Pela manhã, o cantor Zeca Pagodinho, que tem um sítio na região, percorreu as ruas de Xerém para ajudar as vítimas da chuva. Em Angra dos Reis, choveu forte por volta das 8 da manhã. 9 imóveis foram atingidos por um deslizamento de terra no distrito do Frade, nas proximidades da usina de Angra. 15 pessoas tiveram ferimentos leves. Equipes da Defesa Civil orientam cerca de 2.500 pessoas a sair de suas casas. A região serrana do Rio também foi castigada pelas chuvas. Em Petrópolis, 2 rios transbordaram. Cerca de 40 pessoas foram retiradas de suas casas. Em Teresópolis, sirenes instaladas em áreas de risco tocaram em 4 bairros. Também houve desalojados. O governador Sérgio Cabral determinou a formação de um gabinete de crise no Centro Estadual de Gestão de Desastres. Equipes de ajuda ficarão baseadas em Angra dos Reis, Duque de Caxias e Nova Friburgo. O tenente-coronel da Defesa Civil Fluminense conversou com o Jornal da Cultura por telefone. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão atuando de forma preventiva, retirando as pessoas das comunidades. Você começa a entender que as populações elas começam a conviver com o desastre. Você vê muita destruição, mas você não vê morte. Então você verifica que é um treinamento que ele é feito de forma exaustiva. O bem maior do ser humano é a vida. O bem material ele vai se reconstruir, porque não tem como evitar. Será que não tem mesmo como evitar uma situação como essa? Olha, de novo aí, E as vocês pessoas vão chamar de poliana. Mas eu acho o seguinte... As pessoas conviverem com um desastre, claro. isso não... Eu acho que tem uma combinação aí de incompetência em uma certa área, por exemplo, a questão do lixo que acumulou e que piorou. O prefeito anterior que deixou acumular o lixo porque não foi reeleito, uma Sem coisa dúvida. parecida. Aí não tem o que dizer. Agora, quando se chove numa noite 2 vezes mais do que a média do mês inteiro anterior, aí tem uma parte da natureza que é realmente complicada, que é o que a gente vê às vezes quando tem inundação na Itália, na Mas França, se nos a Estados gente tem Unidos. essa previsão do tempo com antecedência, a gente não pode remover essas famílias antecipadamente para evitar o pior? Então, exatamente. É uma combinação de fatores. Ele tem um fator natural, tem um fator de incompetência, tem questões estruturais. A incompetência, nesse caso de lixo, etc., não é o que ele causou, ele piorou o problema. E tem uma outra dimensão que é, de fato, estrutural, e aí é questão de longo prazo, né? É questão de, por exemplo, de áreas de contenção, retirar a população, etc. A combinação desses fatores dá uma tragédia que a gente está vendo aí. Agora, o que é importante, eu acho que enfatizar é o seguinte, essa fala do bombeiro, do tenente que apresentou, Civil. É uma coisa verdadeira. Há 3 anos atrás foi montado lá no Rio de Janeiro, porque o próprio governador percebeu que, além de ter um problema humanitário enorme, tem problemas eleitorais imediatos, ele montou um centro de monitoramento dessas áreas críticas e que tem sido muito elogiado nos últimos anos com esse tipo de coisa. Por exemplo, também a matéria foi correta em dizer que tem bairros onde soaram sirenes alarmes. São sensores que você colocaram nos rios, que quando passa de um certo nível, combinado com uma certa previsão, soa alarme, tem um retirado, tem um movimento lá que se treina, ou seja, é um caos, é claro que é um caos. Agora,
Isso foi absolutamente abandonado? Não foi absolutamente abandonado. Tem algumas políticas insuficientes que foram realizadas que a gente precisa reconhecer, porque estão indo num caminho razoavelmente certo. Insuficiente, mas num caminho razoavelmente certo. Olha só a pergunta. Dinheiro traz felicidade? Uma pesquisa realizada em 13 países, incluindo o Brasil, mostra que a renda média ideal está muito acima do que ganha a grande maioria da população. O que faz você feliz? Minha família faz eu feliz. Ter saúde, ter meus amigos por perto. Pesquisa feita por uma empresa de investimento internacional mostrou que felicidade para o brasileiro é ter salário de R$ 24.500 por mês. Será? Ai, que dúvida, hein? Eu acho que eu já me considero feliz. Eu já sou feliz, eu seria mais feliz, sem dúvida nenhuma. O estudo ouviu 5.000 pessoas em 13 países e perguntou qual seria a renda ideal para ser feliz. Por aqui, mais de 90% dos entrevistados relacionaram a felicidade ao dinheiro. Em Dubai, os moradores foram ainda mais exigentes. Lá, seria feliz quem ganhasse R$ 47.000 por mês. Mais dinheiro dá uma impressão de status, dá uma satisfação imediata, assim, e as pessoas correm atrás. Só que todas as pesquisas feitas com essas pessoas que ganham mais, ou às vezes muito mais, mostram que elas não estão mais satisfeitas com a vida. Essa psicóloga também concorda. Só dinheiro não basta. É preciso ter objetivos na vida. Quem tem essas metas, se tiver uma fortuna, vai ser feliz. E o outro, que tem menos ou quase nada, ele também vai ser feliz, porque ele consegue articular e se ver como cidadão do mundo. Buscar a realização foi o que fez seu Marino. Ele largou a profissão de funileiro para se dedicar à construção de brinquedos feitos com sucata. O que é lixo para uns, para o artesão, é felicidade. Se você tiver a sorte de encontrar um meio de vida que goste, precisará ter a coragem para vivê-la. Então eu encontrei isso aqui. Estou feliz, bem feliz. E vocês, são felizes? É uma neossociedade, né, que foi criada em que felicidade, primeiro, é um conceito que existe. Então, as pessoas querem ser felizes porque felicidade é uma dádiva, é um dom a ser perseguido. Então, as pessoas querem ser felizes. E depois a felicidade nessa neossociedade está ligada ao consumo. Então, não existe uma maneira de ser feliz que não seja possuindo, tendo coisas. E Freud já dizia, né, esse querer é infinito, porque quando eu quis tal coisa, eu a consigo, vem a frustração. E da frustração eu tenho que suprir com outra coisa, então eu passo a querer outra coisa. Seria a impossibilidade de ser feliz. Então, é surpreendente, como a gente não aprende muito, né? A gente vive e continua com os conceitos de que para ser feliz eu preciso ter 24 mil, porque 24 Mas até que o brasileiro é mais humilde em relação às outras nações. A gente viu o exemplo de Dubai aí, que o salário mínimo para eles teria que ser mensal, 47 mil atrelado reais. às coisas que eu posso comprar com Entendi. isso. Né? Uma vez a minha esposa me fez um teste muito interessante nessa linha. Ela falou o seguinte, se você quintuplicasse o seu salário, o que mudaria na sua vida? Qual que era a questão-chave? É o seguinte, mais dinheiro alteraria alguma coisa que você está fazendo? Se alterar, quer dizer que você tem alguma área da sua vida mal resolvida. Se a sua resposta é, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço, só que com mais dinheiro, isso talvez seja uma boa medida de que você está, independente do volume de recursos mensais que você ganha, que você está fazendo mais ou menos o que você gosta. Esse é um bom teste a gente aplicar, independente do salário. Tá certo. Cenário incerto na Venezuela. Faltando uma semana para a posse, o real estado de saúde do presidente Hugo Chávez permanece um mistério. Oficialmente, o governo alega situação delicada, mas rumores informam coma induzido e respiração por aparelhos. Chávez se recupera da 4ª cirurgia contra um câncer realizada há quase um mês em Cuba. Ele já sofreu hemorragia e infecção pulmonar. Especulações sobre a situação do presidente se espalharam pela Venezuela. Um dos principais jornais do país estampou: a era pós-Chávez já começou. Este outro cobrou transparência. Pelas ruas da capital, o clima é de incerteza. Esta venezuelana acredita na morte do presidente. Já o chavista afirmou que era cedo para projeções.
Hoje, um dos aliados do presidente, o governador Aristóbulo Istúriz, voltou a levantar a possibilidade de adiar a posse de Hugo Chávez, programada para o dia 10 de janeiro. Os chavistas planejam burlar a Constituição recorrendo a um artigo que permite a posse perante juízes do Supremo Tribunal. A medida abriria espaço para o juramento em Cuba, ou configurar ausência temporária, o que daria legalmente a Chávez mais 180 dias antes do anúncio de novas eleições. A oposição rejeita adiar a posse e cobra transparência. A verdade daria ao povo a segurança e a tranquilidade que todos precisam, disse Ramon Aveledo, chefe da coalizão antichavista. Ontem à noite, o irmão de Hugo Chávez viajou para Cuba. O vice-presidente Nicolás Maduro, que deveria ter voltado hoje, permanece na capital Havana. O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que a situação de Chávez era muito preocupante. E o jornal espanhol ABC afirmou que Chávez está nos últimos dias. Está em coma induzido, possui sinais vitais fracos e só respira com ajuda artificial. Os aparelhos podem ser desligados a qualquer momento. Por quanto tempo, Marcelo, eles conseguem arrastar essa situação aí, em torno da saúde do presidente? A gente vê dois aspectos importantes. Primeiro é o institucional, evidentemente que a Constituição é clara, diz que se ele não tomar posse no dia 10, toma posse, entre aspas, assume a presidência temporariamente o presidente do parlamento, do Congresso, e convoca eleições para 30 dias. Então, isso é o que diz a Constituição, isso é o certo, é o mundo do dever ser o que deveria ser feito. Mas o que a gente vê na prática é que, provavelmente, já que não existe um partido que segure Chávez, ele é o partido, então ele detém o poder não só no legislativo, como também no judiciário e nas Forças Armadas, daí vai sair uma solução institucional política, que é, não, ele toma posse no hospital, ou ele toma posse perante um juiz, não é procuração. Isso? Os presidentes da mais alta corte vão a Cuba e ele toma posse lá. Quer dizer, alguma saída para tentar salvar a posse da semana que vem provavelmente seja encontrado num país de democracia tão frágil como essa. Mas essas notícias não sinalizam aí que ele está num estado claro, praticamente terminal, num estado bem delicado? O aspecto humano, porque ele vai pagar com a vida, né, a sede de poder, porque a sede de poder dele era tão grande que, ao invés de vir para o Brasil, mesmo ficar na Venezuela e se tratar, e as informações sobre a saúde dele seriam divulgadas, porque seria difícil manter um segredo no Brasil e também na própria Venezuela, ele vai se tratar num país como Cuba, cuja medicina é muito atrasada relativamente à Venezuela e muito mais do que no Brasil, para manter o sigilo. Ele vai se tratar num país que não o tratou. Ao invés de estar cuidando do câncer que tinha voltado, da reincidência, ele estava fazendo campanha política. Então, esse Você entende homem... que é sede de poder nesse Claro, caso? ele vai pagar ou é um com a idealismo, mal ou bem? Idealismo do quê? Se o partido, ele não tem um partido, o partido era ele, né? Ele, aí podemos perguntar, mas o partido sou eu, né? Era ele que queria estar no poder, não obstante todas as críticas, não obstante o cerceamento de liberdade de imprensa, a tortura, as prisões indevidas, mandar no judiciário, quer dizer, um país que teve um crescimento econômico sim, mas institucional só teve perdas, mas ele queria estar no poder. Quer comentar? Eu acho que a transição na Venezuela vai ser complicada de qualquer maneira, né? Depois desse período chavista, de toda essa crise institucional, o que a gente está vendo é que ela vai ser mais complicada do que a gente imaginava. Não é? O ideal, nem o Capriles, que foi o candidato derrotado da oposição, ele está propondo uma transição mais negociada, ele está sendo mais flexível do que uma parte da oposição, porque o cara está identificando como a necessidade, que o Hugo Chávez não vai conseguir completar o mandato, é óbvio. Que a Constituição manda que, se o presidente não se ausente até a metade do mandato, se faça novas eleições, também acho que isso é bastante claro. A grande questão é que como politicamente se vai agembrar o que está acontecendo, porque realmente a Constituição ela coloca esses preceitos, ele tem que assumir dia 10 no Congresso, e logo após, o mesmo capítulo da Constituição diz, na impossibilidade de se apresentar no Congresso, ele pode tomar posse diante do Supremo Tribunal de Justiça. Abriu uma brecha que ninguém entende de onde que veio, mas veio da Constituição, e que é isso Eles estão se apegando Estão se apegando a isso. Eu diria que a oposição hoje, talvez, do ponto de vista de buscar uma transição mais organizada, menos traumática, seria um pouco a linha do Capriles. O Capriles está dizendo o seguinte, olha, vamos ver onde a gente pode chegar, espera mais um dia, a respeitar o espírito da lei, que é tentar tomar posse, etc., para evitar algum tipo de ruptura que realmente vai prejudicar a região inteira.
E daqui a pouco, novas normas da Anvisa para protetor solar aumentam a proteção ao consumidor, mas só valem a partir do próximo verão. E também em São Paulo, a área de escolas contaminada por gás metano ameaça quase 500 famílias que ocupam o local.